Mateus 4, do 1 ao 11. Ele conta a história da tentação e o deserto que o Messias passou. Se você for ler Mateus 4 todo, você vai ver toda a história da tentação do Messias. Para o cristianismo, Jesus foi levado ao deserto e passou por lá 40 dias e 40 noites, com fome, sem comer nada e sem beber absolutamente nada. E lá ele foi tentado por Satanás, o qual lhe ofereceu muitas riquezas. Essa é a nossa história de hoje. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Se inscreva e compartilhe esse vídeo e também deixe o seu gostei, porque assim você vai poder acompanhar tudo o que acontece aqui no nosso canal. E você? O que você pensa sobre o assunto? Você acha que o deserto que o Messias passou foi um deserto interno de perseguição, um momento de angústia, de sofrimento, ou ele foi levado literalmente para o deserto? Como nós sabemos, o deserto é um lugar muito difícil de conviver. E eu diria mais, é quase impossível a sobrevivência de um ser humano neste lugar. Mas segundo o cristianismo, eles afirmam que Jesus passou 40 dias e 40 noites. O que nós vamos tentar entender, tentar desmistificar nesse texto é se Jesus foi literalmente para esse deserto ou simplesmente eles usaram isso como uma forma simbólica para representar assim o momento de angústia, de dor, de sofrimento e de perseguição que o mestre estava passando. O que você acha sobre esse assunto? O mestre, o Messias, ele foi levado literalmente para um deserto de areia, aquele lugar difícil de conviver, impossível praticamente para um ser humano habitar ali por 40 dias, ou eles usaram isso de forma simbólica, para dizer que Jesus passou momentos difíceis. Afinal de contas, quando nós passamos momentos difíceis, nós também podemos dizer que estamos passando por um deserto, de uma forma simbólica. E o ator desse texto? Você acha que ele quis interpretar de forma literal ou de uma forma simbólica? Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Os comentários e a serventia da casa para você. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Se inscreva e ative o sino para não perder nada do que acontece por aqui. Segundo as Escrituras, ou melhor, a Bíblia, as suas histórias narradas, narra essa história de Jesus no deserto. E ela, em suas histórias, narrada por séculos e séculos, ela me mostra que o Messias foi um dos homens mais inteligentes que já houve aqui na Terra.
Mas como seria possível um homem tão sábio, tão inteligente, que desde pequeno, desde criança, aprendeu a criar estratégias para a sua sobrevivência? Como poderia isso, em um momento difícil, em um momento que ele poderia usar das suas maiores estratégias, porque ali estava correndo risco de vida? Como é que ele ia parar em um deserto, um local totalmente aberto, sem água, sem florestas, só montanhas, areia e vento? Eu, particularmente, eu acho isso sem coerência nenhuma. É uma coisa sem anexo, sem lógica. Pois um homem muito inteligente jamais iria criar uma estratégia dessa em um dos momentos mais difíceis da sua vida. E a minha pergunta é: quem está mentindo nessa história? O ator? O cristianismo? A Igreja Católica que canonizou a Bíblia? Ou é você que está interpretando ela de maneira errada? Quem está equivocado nessa história? Como já disse, o Messias, ele foi treinado desde criança a conviver com a perseguição, a criar estratégia por causa dessa perseguição. E como eu citei também, ele foi um dos homens mais sábios que esse mundo já pôde hospedar. Como um exemplo, nós podemos ver e perceber, mediante das histórias bíblicas, que uma das estratégias mais que ele usava era a estratégia de ficar sempre nos montes. Quando ele ia ministrar a sua palavra, ele procurava sempre estar no lugar mais alto. Isso porque dava um alcance mais alongado de onde ele estava, para poder assim notar a presença dos soldados romanos que sempre estava à sua procura. Quando ele ia fazer a sua oração, da mesma forma, ele procurava sempre lugares que tinha vegetação e montanhas, para que assim, da mesma forma, pudesse ficar vigilante com a chegada dos soldados romanos. Até aqui, note que isso era estratégias que ele usava para estar vigilante o tempo todo e não ser pego pelos soldados romanos. Mais uma vez eu afirmo, seria muito difícil esse homem tão sábio, tão cheio de estratégias, é muito difícil que ele fosse num momento mais precioso e mais conturbado da sua vida, ele fosse parar no deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo,
todos os reinados do mundo. E disse-lhes: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. E Jesus respondendo disse-lhes: Vai-te, Satanás, para trás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que mandará os seus anjos acerca de ti para te guardarem e que te sustente nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. E Jesus, respondendo, lhes disse: Dito estás, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, assentou-se por algum tempo. E então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Então, mediante esse texto que nós vimos acima, mediante essa história narrada, nós entendemos que o deserto que o nosso Messias passou foi um grande momento de tribulação e perseguição na sua vida. Quem fez essa perseguição? Roma, com os seus soldados, e a religião judaica que o perseguia por ele romper com a religião judaica. Como Roma, o imperador de Roma e o rei de Roma, desde o início do seu nascimento, ele não ficou satisfeito devido ao pronunciamento que havia nascido um novo rei. O rei ali já estava revoltado e queria pegá-lo desde o início, desde o seu nascimento. Mas, devido a todas essas estratégias que falamos aqui, ele superou todas elas. Estudou o judaísmo e depois que percebeu a grande farsa que é a religião, a grande farsa que é o judaísmo, ele rompeu com o sistema judaico de Roma para exercer assim o seu ministério diretamente com o Pai Eterno. Uma ligação direta com o Pai Eterno. E logo depois do seu batismo com João Batista ali no Rio Jordão, segundo as Escrituras, diz que ele foi para o deserto. Mas como já vimos, o deserto foi esse momento de tribulação, de perseguição que ele estava passando. Esse foi um momento muito difícil. Ele fugiu, sim, com certeza ele fugiu, mas ele fugiu para um lugar estratégico. E então os anciões do templo, das sinagogas, ele abre uma reclamação contra o Messias no Sinédrio. E ele passa por um julgamento no Sinédrio. Mas o Sinédrio ele não tinha o poder de condená-lo e matá-lo ninguém. Assim, ele foi até César para poder julgá-lo. Sendo assim, com todas essas acusações graves que os anciões das sinagogas, os fariseus tinham feito contra o Messias, era muito difícil dele sair dessa emboscada criada pelo sistema religioso.
E então ele é levado até Pilatos, onde é julgado. Pilatos não encontrou nada contra aquele homem, como ele mesmo falou. Mas pela pressão da religião, ele foi preciso cumprir a vontade do povo. E como naquela época e no período era preciso libertar um preso, então colocou ali o Messias e um ladrão para o povo decidir. A decisão, você já sabe, o povo estava corrompido, o povo estava manipulado por causa do sistema religioso e do governo, e a decisão não foi outra. Libertem Barrabás e crucifiquem esse que se diz ser o Messias. E assim foi cumprida essa história. Moral da história: a Bíblia precisa ser analisada. E em muitos casos ela precisa ser investigada. É preciso se fazer uma análise completa. Se você for ler texto atrás de texto, sem pesquisar, sem analisar, você vai sair atropelando tudo e você não vai encontrar nenhum fiasco de verdade. E você vai ser fácil de ser manipulado por esse sistema. Esse sistema que aprisiona, manipula e mata. O sistema religioso é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e nós não sabemos até quando irá esse sistema religioso operar na vida dos seres humanos. É por isso que temos que fazer a nossa parte. E então, como você viu no texto, ele foi ali apresentado muitas propostas do sistema religioso para poder mantê-lo no sistema. Mas todas essas propostas foram recusadas pelo Messias, quando ele disse que nem só de pão viverá o homem. No momento em que ele disse: se és filho do Deus Altíssimo, manda que essa pedra se torne em pão. E ele responde: nem só de pão viverás o homem. E então ele foi levado até um cume do monte e disse: se você és o Filho de Deus, então joga-se aqui embaixo, porque está escrito que os anjos do Senhor te guardará. Depois desse momento, ele é levado ali ao cume do templo e mostrou ali todos os reinos que foi oferecido mais uma vez para ele, na tentativa dele voltar atrás e continuar com o sistema de Roma, o sistema judaico, porque ele estava detonando o sistema judaico e mais uma vez ele recusou. A partir do momento que o Sinédrio notou que não havia possibilidade de convencê-lo, foi necessário levar até o governo de Roma para ser julgado. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar, que eu quero saber o que você achou sobre esse vídeo, sobre esse tema. Eu peço que você também faça uma visita em nossa loja virtual www.lookshop.com. Assim você ajuda a manter esse canal no ar. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir.